Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Nós estamos a celebrar um paradoxo, dois momentos contrários, antagônicos. Um que exalta a figura de Jesus com os exultas, com as palavras, com os cantos, com os gritos, com os gestos de estender suas roupas, de colocar os seus mantos e dizer que bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Do outro lado, condenação. Crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Querida comunidade, por isso a expressão desta liturgia é Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor. Ramos na procissão, Paixão do Senhor na celebração litúrgica. Querida comunidade, hoje o nosso Rei, o nosso Mestre, passa pelo crivo das indagações, das dificuldades, dos problemas. Nosso Rei, que, como diz a segunda leitura que nós acabamos de ouvir, embora de divina condição, Cristo Jesus não se apegou ciosamente a ser igual em natureza a Deus Pai, porém esvaziou-se de sua glória e assumiu a natureza humana. Esvaziou-se de sua glória. Aqui já encontramos uma palavra para a nossa fé cristã. Você tem se esvaziado de sua glória? Você, querido cristão, tem esvaziado de si mesmo para preencher-se de Deus? Pois bem, Deus fez isso. Deus, embora de divina condição, abre mão da glória, fazendo-se escravo, assumindo humildemente a condição de servos. Ah, queridos cristãos, se a gente entendesse muito bem estas coisas. Ah, queridos cristãos, se nós entendêssemos a dinâmica do seguimento de Cristo. Ah, queridos cristãos, se nós entendêssemos o que significa esse adjetivo, sou cristão. Ah, a primeira atitude nossa seria outra, esvaziar-se de si mesmo. Esvaziar-nos de nós mesmos para acolher, para preencher daquele que de fato é o tudo. Ele se esvazia para que os homens sejam preenchidos. Ele desce da sua glória para que o homem possa ser elevado à glória de Deus. Ah, querida comunidade, quão grande e misterioso é esta celebração. Ah, queridos cristãos, se nós mergulhássemos de cabeça neste grande mistério, e veja como começa o evangelho de hoje. Ah, seu diácono, se nós tivéssemos um tempo reservado para meticulosamente meditar cada frase do evangelho que agora fora proclamado, mas queremos pincelar alguns pontos, algumas notas, certamente para nos fazer entender a grandeza de um Deus. Veja como começou o evangelho de hoje. Quando chegou aquela hora, Jesus à mesa com os apóstolos, disse a eles: desejei ardentemente comer convosco esta Páscoa. Que Páscoa é essa, seu padre? Ah, queridos católicos, Jesus, a cidade de Jerusalém, estava inflamada, porque o povo judeu tinha subido a Jerusalém para celebrar a Páscoa judaica. Nosso Senhor também subiu para celebrar a Páscoa. Só que a Páscoa do Senhor foi antecipada para a noite da quinta-feira, porque Ele mesmo será a nossa Páscoa. Ele mesmo, como disse o último dos profetas, João Batista, Ecce ainus Dei qui tollis peccata mundi. Eis aí, queridos, o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. E que Cordeiro é esse, queridos? É aquele Cordeiro que Israel imolava em reparação
em aplacação da ira de Deus pelos pecados de Israel. Todo ano fazia-se isso. Por que o padre toca nesse assunto? Para dizer a você, católico, o que significa a missa. Para dizer a você, cristão, católico, batizado, qual o valor da Santa Missa. Escutemos a sequência desse texto, quando Jesus desejou ardentemente celebrar aquela ceia com os apóstolos. É por isso que é inadmissível, é inconfundível dizer que a Santa Missa não é um teatro. A Santa Missa não é um folclore, não é uma encenação, como alguns pregoeiros de um cristianismo diferente daquele que foi ensinado ao longo de 2000 anos. E por isso é que se celebra de qualquer jeito, com kisuke, com sucos cítricos, enfim, sei lá, bolacha creme crack, pãozinho da padaria, kisuke da prateleira do supermercado. Quero dizer a vocês, e não é palavra do padre, é palavra das sagradas letras. Então, Jesus tomou o cálice, deu graças, disse: tomai este cálice e reparti entre vós, pois não mais beberei do fruto da videira, até que tudo se cumpra no reino do céu. Quando alguém diz que na missa se bebe vinho, ou que suque em reparação, ou encenação de um sangue derramado na cruz, eu respondo: como entendes este versículo 18 que nós acabamos de escutar? Não mais bebereis do fruto da videira, até que se cumpra no reino do céu. Ah, queridos, só não entende quem é ignorante ou não quer entender. Porque quando a igreja diz que na missa não se bebe vinho e nem se come pão, é porque nós entendemos a partir desses textos aquilo que o meu professor hoje encontra-se na glória, Padre Henrique Soares, que outrora, recentemente, partiu para a eternidade. Ele dizia: meus filhos, quando a gente estudava eclesiologia, ele dizia assim: meus filhos, aquilo que Jesus celebrou na quinta-feira em rito, ele celebrou no dia posterior em evento. Não teria sentido aquilo que ele celebrou em rito na quinta-feira, se na sexta-feira ele tivesse desistido de entregar a sua vida. Por quê? Por isso, queridos católicos, e aqui eu vos digo o valor da Santa Missa. Por isso eu vos digo, como o próprio Jesus disse, tomou de novo o pão, aquele pãozinho, deu graças ao Pai, distribuiu entre eles, dizendo: comam todos. Isso não é uma representação. Jesus disse: isto é o meu corpo. É por isso, queridos cristãos, querida comunidade católica, não se pode colocar em paridade missa e culto, porque é totalmente outra realidade. Santa Missa é um sacrifício, é uma entrega de nosso Senhor por todos nós. Assim como Israel participava da ceia pascal em reparação dos seus pecados, de semelhante modo, os cristãos participam também da ceia pascal, que não é uma ceia qualquer, que não é uma santa ceia, mas e tão somente é Jesus Cristo que se dá em corpo e sangue, alma e divindade nos sagrados sacramentos. Por isso, querido católico, eu me reservo, neste início deste evangelho, chamar a atenção para essa realidade. Quando você vem à comunhão, não venha de qualquer jeito. Quando você vem para participar da Eucaristia,
Cuide-te daquilo que está excomungando. O capítulo 11 da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, ele deixa bem claro: se comungas em pecado, comungas a tua própria condenação. Então não pode ser qualquer comunhão, seu diácono. A Eucaristia não pode ser qualquer biscoitinho, não pode ser kisuke, não pode ser aquele pão que se compra na padaria, do qual se celebra de qualquer jeito e joga pedaço para um canto e derrama para outro lado e faz de qualquer jeito, apenas como uma encenação. Quero vos lembrar, e aqui, querido católico, fico muito triste quando eu vejo um católico que perde a sua missa no domingo por preguiça. Não entendeu absolutamente necas. O domingo é o dia do Senhor, do qual eu vou à igreja, como canta o Salmo 122, que alegria quando ouvi que me disseram: vamos à casa do Senhor, para lá sobem as tribos de Israel, as tribos do Senhor, para louvar, segundo a lei de Israel, o nome do Senhor. É isso que vamos fazer na missa do domingo, e participar da ceia, e comungar do corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Comungamos na palavra, comungamos na Eucaristia, para nos fortalecer na caminhada e aguentar os trancos da semana. Por que a gente é muito fraco? É porque, infelizmente, a gente começa a semana fazendo o quê? Ao invés de agradecer a Deus, é na putaria, na safadeza, na cachaçada, na vergonhice, quando poderia dobrar os joelhos e dizer: Senhor, eu não mereço, mais uma semana o Senhor me concede, não sou merecedor de tamanha gratuidade, e no entanto o Senhor me reserva de modo tão generoso. Muito obrigado, Senhor. Quero ser melhor a partir dessa semana. É assim que vive um cristão. Mas deixando isso de lado, mergulhemos um pouquinho mais nessa liturgia sacrossanta de Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor. Nós ouvimos naquela noite Simão Pedro dizendo ao Senhor: Senhor, eu te seguirei, como canta o Frei Gilson, eu te seguirei. Pois bem, essa expressão é de Simão Pedro. Mas o que foi que aconteceu com Simão Pedro? Simão Pedro é como nós. Na hora que nós estamos na multidão, a gente vai até para a morte. Mas quando é a hora de dizer, vamos lá, hoje eu não posso, não, eu estou meio doente. Ai, minha coluna. Ai, deixa para amanhã. Não tem como deixar para outra semana, não. Nós somos como Simão Pedro. Na hora da euforia, a gente diz, agora vai. E no entanto, é só fogo de palha. Queridos cristãos, mais um alerta para nós. Cuidado com a multidão. Penso eu, embora a gente não tenha como mensurar porque a gente não sabe quem são os personagens que disseram, bendito que vem em nome do Senhor. Mas certamente, com toda a veemência, um ou outro naquele grupo dizia, bendito que vem justamente por causa do grupo. Como nós, muitas vezes nessas palestras que a gente escuta, aí alguém arranca um aplauso, aí todo mundo acompanha, né? Às vezes nem sabe o que é que está dizendo, mas porque todo mundo bate palmas, eu também tenho que bater palmas. Nem sabe o que é que está acontecendo. Cuidado com a multidão. Na multidão a gente pode se perder. É preciso, queridos, uma paixão individual, um amor, uma experiência pessoal com Cristo. E só assim, quando todos disserem, não tem mais sentido, eu direi com toda a veemência, não tem para você. Não tem para você que é inconstante. É como Simão Pedro. A experiência de quem faz com Cristo é totalmente diferente. Pode cair uma banda do céu. Pode todo mundo dizer, isso é besteira, isso não vale nada. Se você entendeu a beleza, a sacralidade daquilo que você celebra, eu tenho certeza que você pode ficar até sozinho, mas não desiste. E é isso, querida comunidade, que está faltando em nós. A gente é como Pedro,
Simão Pedro disse: Senhor, eu te seguirei, ainda que fores para a morte. É mesmo, Simão? Eu não quero te deixar triste, mas ainda esta noite, ou seja, não demorou muito tempo. Ainda esta noite, Simão, o galo não cantará 3 vezes, tu me negarás. Somos assim. Na igreja, a gente diz, agora vai. Mas quando a gente vai embora, que fica só Deus sabe o que é que você faz. Quando você está na massa, você canta, levanta o ramo, e viva Jesus Cristo, e bate palma, e desmaia, e canta, e louva. Depois que termina o fuar, depois que termina toda, depois que baixa a pressão, depois que cessa a poeira, o que é que fica de verdade, só Deus sabe. E é isso, queridos, que chama-nos a atenção para essa liturgia. Simão Pedro foi um covarde. E quando ele viu o seu mestre sendo apanhado, ele chorou amargamente e saiu. Eu acho interessante, tem uma obra de um cardeal de Milão chamado Dom Carlos Maria Martini. Tem uma obra que vale a pena depois você adquirir, né? São pregações da paixão do Senhor. Ele diz assim: Simão Pedro achava que se conhecia quando disse: eu te seguirei, ainda que fores para a morte. No entanto, Simão Pedro nem conhecia o seu mestre e nem se conhecia, porque na verdade Simão Pedro não tinha coragem de dar a vida pelo seu mestre. Pelo contrário, é o mestre que está dando a vida por ele. Ah, queridos cristãos, se a gente pudesse corresponder com este amor. Infelizmente, nós somos covardes e, desculpe a expressão, bunda moles. Somos covardes. Na hora de testemunhar que somos de fato cristãos, a gente retrocede e diz: hoje não dá não, eu vou para casa. Queridos cristãos, daqui a pouco aparece mais outro. Judas Iscariotes, aquele, por isso que Jesus disse, aquele que coloca o pão comigo no prato me trairá. A gente, muitas vezes, queridos, pode acontecer isso também comigo e contigo. A gente comunga, que é uma beleza na missa, meta a mão no mesmo prato da comunhão com o nosso Senhor, e muitas vezes não o trai com um beijo, mas trai de outros modos. Por isso, queridos, que posição eu me encontro? Eu sou como Simão Pedro? Eu sou como Judas Iscariotes? Nosso Senhor ficou sozinho nesses momentos difíceis. É ali, é nesse momento que eu e você fomos convidados a testemunhar que somos cristãos. Não é como quando tudo vai bem, obrigado, não. Não é quando aquela celebração parece que nos levitava. Porque é muito fácil louvar a Deus quando tem muito som, quando tem muito barulho, quando todo mundo diz numa sinfonia única. É muito fácil, a gente fica leve, a gente canta, a se brincar a gente até faz xixi nas pernas, de tanta emoção. Mas é no dia a dia, é no testemunho do dia a dia que a gente vai dizendo quem somos nós. Nós vamos dizendo quem o somos. Ah, queridos cristãos, eu vejo tanta frouxura nesta paróquia. Eu vejo muita gente fraca. E me desculpe se eu estiver atingindo alguém de vocês. Às vezes a gente tenta se esforçar um pouquinho mais para tentar agradar a todo mundo, mas é difícil. Porque no mês em que o padre não consegue colocar lá a missa na sua comunidade, já fica ligando: padre, e a nossa missa, padre? Ou seja, é porque se não tiver a missa lá na sua comunidade, você vai passar um mês inteiro sem a missa, porque não tem coragem de vir à igreja. É preguiçoso, é preguiçosa. Aquele que te deu a vida, aquele que foi capaz de derramar o sangue por ti, por mim, por todos nós, infelizmente tem que vir à minha casa, porque eu não tenho coragem de dar um passo. Sou preguiçoso.
Ah, se a gente entendesse, e aqui eu volto ao primeiro ponto, se a gente entendesse o que significa a Eucaristia, se a gente entendesse o que significa a Santa Missa, a gente não mediria esforço. O problema é que a gente é preguiçoso e preguiçosa, e tanto faz como tanto fez. Ah, queridos cristãos, nesse período de confissão, eu dizia para algumas pessoas, olha, vocês são privilegiadas, vocês são privilegiados, porque nesse vicariato São Lucas, se você perdeu a missa na sua paróquia, tem, não sei, parece que 10, 11, 12 paróquias ainda para você dar uma consultada para ver se tem como participar de uma missa. Diferente daquele que mora lá numa paróquiazinha onde só tem uma missa no domingo. E se você perder aquela missa do domingo, já era. Aqui não. Tem a paróquia Bom Jesus, tem a catedral, tem São Miguel Arcanjo, tem a das Candeias, tem Nossa Senhora das Graças, tem Santa Terezinha, tem a Fátima, tem Nossa Senhora Rainha da Paz, tem Irmã Dulce, sei lá, tem Guadalupe, tem um monte de paróquia. E a gente perde a missa por preguiça. Ah, padre, eu perdi a missa, padre. Pois é, lembre de um irmão seu que muitas vezes tem que fazer um sacrifício para ir a uma missa no domingo, uma única missa. Lembre dele. E baixa a guarda. Queridos cristãos, a missa é, portanto, a síntese de tudo isso que nós acabamos de escutar. A gente, enquanto se proclamava que a leitura, eu escutava na Assembleia pessoas assim, né, como que em remorso, em tristeza, por causa de uma doação, de uma entrega de nosso Senhor. Mas esse remorso, esse choro do coração, deveria ser para lavar a nossa preguiça. Porque a gente fica emocionado, chora que é uma beleza, quando chega a sexta-feira da paixão, mas a gente não é capaz de fazer nada por aquele que hoje a gente chora. Lembre do que nosso Senhor disse: não choreis por mim, chorai por vós mesmos, chorai pelos vossos pecados e se convertam. Ah, querida comunidade, e disse que nosso Senhor se fez isso com a lenha verde, com a árvore verde, o que não farão com a árvore seca. Queridos cristãos, que liturgia sacrossanta de um Deus que muito nos ama. Vocês escutaram que salmo bem cantado, o Salmo 21, que inclusive é uma das propostas de meditação de alguém que foi abandonado. Meu Deus, por que me abandonaste? Riem de mim todos aqueles que me veem, sacode a cabeça, né? Transpassaram as minhas mãos e os meus pés, e os meus ossos podem ser todos contados. Ah, querida comunidade, como diz o profeta Isaías, nem aspecto humano tinha. Quem olhava para o Cristo todo latanhado não conseguia vislumbrar uma pessoa, de tão depreciado estava pela maldade humana. E nós não podemos acomodar nenhuma unhazinha, porque eu não posso quebrar minha unha na topada para ir à igreja. Eu não posso sujar meu sapatinho de veludo, porque ele comprei muito caro. Queridos irmãos, está na hora, e aqui eu vou encerrando, está na hora da gente voltar para casa e colocar a mão na consciência e dizer: que cristão eu sou? Que cristianismo eu creio? Porque do jeito que você crê, pode ter certeza que até Satanás pode ser cristão, porque não faz absolutamente necas. Queridos cristãos, voltemos para casa, contemplando esse texto longevo, mas carregado de amor, de alguém que esvaziou-se de sua glória, dando a sua vida, meditando um texto de Raniero Cantalamessa, O Poder da Cruz. Ele dizia, tomando emprestado o capítulo 5 do profeta Isaías, versículos 3 e 4, aquele canto do amigo, da vinha de um amigo. E ele dizia: o que foi que eu fiz?
O que foi que eu deixei de fazer que a vinha se tornou, produziu frutos azedos? O que foi que faltou para que a vinha pudesse produzir frutos bons? O Frei Raniero Cantalamesse coloca essas palavras na boca de Jesus na cruz, dizendo: o que foi que faltou que eu não fiz para que a humanidade fosse boa? O que foi que faltou? Porque Jesus deu a vida por amor. Não há prova, João capítulo 15, versículo 13, não há prova maior no mundo do que aquele que dá a vida pelo amigo. O que foi que faltou na paixão de Cristo que ele não fez? Certamente, queridos, o que faltou não foi na paixão de Cristo, o que faltou foi no povo não ter entendido a mensagem. Que essa liturgia nos faça voltar para casa pensando nisso, e que Deus conceda-nos a graça de uma semana santíssima. Quero lembrar a todos, um dia desse, alguém me dizia: padre, Semana Santa, toda semana é santa. Eu dizia: muito bem, a toda semana pode ser santa, depende de quem a faz. Por isso, começa hoje a Semana Santíssima, seu Gabriel. Porém, ela pode ser uma semana qualquer como as outras, porque vai depender de você e de mim. Depende do que fazemos nessa semana, é que vai torná-la uma santa semana, ou uma semana de qualquer jeito. Que Deus nos dê a graça de viver bem, com intensidade, esses dias que antecedem a Páscoa do Senhor. Vivamos-la com intensidade. Outrora, nós entrávamos a Semana Santa, não comprávamos nem vendíamos, não fazíamos muitas coisas, tínhamos medo de dizer palavrão, né? Tínhamos medo de bater no cachorro. Hoje a gente mata as pessoas na sexta-feira da Paixão e não tem medo de mais nada. Quero lembrar a todos nós, a dinâmica é a mesma, vai depender de mim e de ti. Que Deus nos abençoe, que Ele conceda a cada um de nós a graça necessária, porque da parte dele não falta o bom entendimento e a graça benfazeja para viver esta Semana Santa, tornar em nós uma santa semana, assim seja.